A Paraná Educativa, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o juiz Sérgio Creus. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um aplicativo muito interessante, o A.Dot, o primeiro aplicativo de adoção do nosso país. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Sérgio, boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite. Boa tarde, Jéssica, boa tarde, ouvintes da Paraná Educativa, é sempre uma alegria, um privilégio estar aqui com você e poder trazer essas informações, esclarecimentos à população acerca do processo adotivo e também dessa inovação do Tribunal de Justiça com esse aplicativo que foi lançado há aproximadamente 30 dias. E doutor, para a gente dar início à nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, então, no que consiste esse aplicativo chamado A.Dot? Bom, o A.Dot, ele nasceu a partir de uma necessidade que nós percebemos de poder mostrar as crianças que se encontram acolhidas, que estão em condições de serem adotadas, mas que estão fora daquele perfil que normalmente os pretendentes querem ou desejam para a adoção. Ou seja, são crianças e adolescentes muitas vezes já um pouco maiores, né? A partir de 8, 9 anos, grupos de irmãos, pessoas, alguns com alguma deficiência, né? Então, essas crianças, muitas vezes, elas permaneciam nas unidades de acolhimento completamente invisíveis, não só à sociedade, mas principalmente aqueles que estão habilitados para a adoção. Então, a ideia foi justamente de tornar essas crianças e esses adolescentes visíveis para aqueles que já estão habilitados e estão aguardando a oportunidade de uma adoção. Então, nós reunimos um grupo de pessoas e nós começamos a discutir alternativas para que a gente pudesse mostrar essas crianças, ou seja, a criança que é real, ela está lá. Enfim, às vezes as pessoas têm um preconceito com relação a essas crianças e esses adolescentes, mas que elas também anseiam e desejam muito ter uma família. E essas crianças estão, além de não terem mais esperanças, muitas vezes elas não sequer são conhecidas daqueles que estão habilitados para adoção. Então, esse grupo de pessoas acabou concluindo que nós poderíamos usar a tecnologia. E hoje todo mundo tem um celular, né? Sim. Todas as pessoas têm celular, ou quase todas as pessoas têm celular, e aqueles que estão habilitados para adoção também. Então, nós teríamos condições de inserir nesse aplicativo pequenos vídeos, fotos, informações básicas sobre cada criança e adolescente que se encontra nessa situação, para que aqueles que lá estão aguardando pudessem conhecer essas crianças e, quem sabe, ampliar o seu perfil, o seu desejo de adoção. E a partir disso, então, nasceu essa ideia, que eu achei uma ideia muito interessante, porque ela facilita demais, todo mundo pode ter acesso a qualquer momento, em qualquer lugar, e na medida em que a gente consegue fazer esses vídeos, nós vamos aumentando o número de crianças e adolescentes que são inseridas nesse aplicativo e vão se tornar visíveis
para as milhares de pessoas que hoje aguardam a oportunidade de uma adoção. Uhum. Doutor, conta um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre como que o aplicativo funciona na prática. A partir do momento que a pessoa que já está nesse cadastro da adoção instala o aplicativo, como que ele funciona? Bom, esse aplicativo, como eu disse, ele está voltado para aqueles que já estão habilitados para adoção, né? Até porque só pode adotar quem está habilitado, ou seja, e para se habilitar precisa procurar uma vara da infância e da juventude, levar alguns documentos, o juiz vai avaliar, a equipe técnica vai avaliar, e se aquele casal ou aquela pessoa for aprovada, estiver em condições de adoção, ela vai ser inserida num cadastro, que é o Cadastro Nacional de Adoção. A partir desse momento, ela tem condições de baixar o aplicativo qualquer pessoa pode, só que não vai ter acesso às informações que estão lá. Então, ela vai baixar o aplicativo. Hoje, esse aplicativo está disponível na plataforma para o Android, né? Em pouco tempo, eu acredito que em menos de 30 dias, ele já estará disponível também para o iPhone, né? E a pessoa vai baixar esse aplicativo e lá mesmo ela vai preencher os seus dados, vai fazer um cadastro e vai receber uma senha. E essa senha ela vai utilizar para depois acessar as informações, os vídeos, enfim, sobre as crianças que estão lá. Se ela se interessar por uma criança daquelas, ela vai, pelo próprio aplicativo, pedir uma aproximação, que ela quer conhecer pessoalmente, enfim. E essa informação vem para nós. Nós imediatamente vamos comunicar o juiz ou a vara da infância e da juventude onde a criança se encontra acolhida, para que eles entrem em contato com essa pessoa ou com esse casal que tem interesse em aproximar-se daquela criança, conhecê-la, enfim, tentar fazer um estágio para ver se dá certo, enfim, né? Interessante. Então, doutor. ele é bem prático porque você pode favoritar, você pode ver os vídeos, você pode fazer aproximação pelo próprio aplicativo, né? Tem algumas informações que a pessoa recebe através do aplicativo. Então, ele é bem simples, bem prático e faz com que as pessoas realmente conheçam, ainda que de uma forma não completa, evidentemente, mas vai ver quem são as crianças que hoje estão em condições de serem adotadas. Doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre quais são hoje os principais desafios, os principais problemas que a gente encontra, né, no sistema de adoção brasileiro e de que forma que o aplicativo pode contribuir para solucionar esses problemas, pelo menos em parte. Certo. Bom, veja bem, hoje o nosso grande desafio está justamente nessas adoções que a gente chama de adoções difíceis, porque elas estão fora daquele perfil, como já falei, dos pretendentes à adoção. Eles querem crianças menores, querem crianças até 7, 8 anos, enfim. E quando passa disso, essas crianças praticamente não têm mais chances, né? Então, o grande desafio é fazer com que as pessoas passem a olhar também para essas crianças e avaliem a possibilidade de repente, aumentar um pouco esse seu perfil e também possa contemplar, eventualmente, a possibilidade de adotar essas crianças maiores, que também, como as crianças pequenas, também necessitam muito e desejam muito ter uma família. Então, a gente vê pelos vídeos a carência afetiva dessas crianças, que justamente pela falta, né, de ter um pai, de ter uma mãe, de ter uma família, porque a rotina dos abrigos ela é cruel, né? A rotina de abrigos é cruel. E o nosso trabalho, ele precisa estar voltado a encontrar alternativas para essas crianças, né? E a adoção está dentro desse contexto. Claro que a adoção não é a única solução, sim, mas é uma das alternativas, e uma alternativa privilegiada, diria eu. Porque a criança não tem direito a viver num abrigo, ela tem direito, a Constituição diz, a viver numa família. E para isso nós precisamos buscar alternativas. E o aplicativo vem nessa direção, ou seja, de encontrar alternativas para tentar viabilizar a convivência familiar dessas crianças e desses adolescentes, que são hoje aos milhares, que estão por aí nos abrigos de todo o Brasil. Essas, até o senhor mencionou para a gente, chamadas adoções difíceis, né, doutor? Acho interessante a gente destacar para os nossos ouvintes que são a maior possibilidade que um pretendente à adoção tem de conseguir realmente adotar uma criança ou adolescente, porque a maior parte quer os bebezinhos e não tem, né, para todo mundo adotar essas crianças menores de 5 anos.
Sim, hoje nós temos em torno de 40 mil pessoas, ou mais de 40 mil pessoas habilitadas no Brasil querendo adotar. E nós temos mais de 8 mil crianças, quase 9 mil crianças, em condições de serem adotadas imediatamente. Só que elas não são porque estão fora desse perfil, né? Então, o que nós queremos? Precisamos ver que se essas pessoas também, de repente, vendo a realidade dessas crianças, vendo esses vídeos, conheçam essas crianças e, de repente, a partir disso, possam avaliar a possibilidade de ampliar o seu perfil. Uhum. E, doutor, como é que está sendo produzido esse conteúdo do aplicativo, esses vídeos, as fotos das crianças? Como que tem sido esse processo? Bom, é muito interessante. Esse processo ele é todo feito por voluntários. Nós não estamos investindo dinheiro público, não estamos investindo nada. Esse é um processo que é todo feito por pessoas voluntárias. Uhum. E, portanto, os vídeos têm uma qualidade muito boa, são bem produzidos, enfim. Porque também não adianta a gente colocar um vídeo mal produzido que pode até prejudicar a criança, né? Então nós precisamos temos que caprichar nesses vídeos, porque eles vão apresentar uma criança, enfim. E esse grupo de pessoas, principalmente o grupo de apoio à adoção de Curitiba, que tem se envolvido de forma muito intensa com esse projeto, tem nos ajudado a produzir os vídeos aqui na região metropolitana. Só que agora, com a popularização desse aplicativo, nós temos recebido pedidos de parceria de vários estados e também de outras comarcas do interior. Então, agora nós já estamos começando com Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa. Enfim, todos os municípios, eles vão poder produzir os seus vídeos. Nós vamos depois apenas fazer a edição, vamos avaliar se o vídeo está dentro daquelas condições de qualidade. E o vídeo pode ser feito até mesmo por meio de um celular. Hoje, os nossos celulares, a grande maioria, já tem câmeras HD, enfim, que permite que se façam vídeos de boa qualidade, né? Nós temos um tutorial que foi feito orientando de como os vídeos devem ser feitos. Então toda comarca, todo juiz que queira inserir crianças e adolescentes da sua comarca no aplicativo, ele vai receber esse material. Estamos finalizando também a elaboração de uma cartilha de como devem ser feitos os vídeos, de como devem ser preparadas as crianças, porque a gente também tem que ter um cuidado com essas crianças para não alimentar uma falsa esperança de que de repente nós vamos colocar o vídeo dela, ela vai se adotar e depois não acontece. Então, essas crianças também precisam ser preparadas, elas precisam concordar com isso. Ninguém vai ser inserido nesse aplicativo sem ter a concordância, né? E quem vai monitorar tudo isso é o juiz responsável pelo acolhimento da criança, porque é ele que tem que também buscar assegurar a convivência familiar dessa criança. E nós estamos oferecendo a ele essa ferramenta. Mas então agora outros estados como Amazonas, Rondônia, Espírito Santo, enfim, vários estados já entraram em Mato Grosso, já entraram em contato conosco que querem também inserir os vídeos nesse aplicativo. Até porque os pretendentes deles já têm acesso. O acesso está liberado para todo o país. E uma alternativa que nós estamos estudando agora é de possibilitar também aos casais habilitados no exterior também possam baixar e conhecer as crianças aqui, né? Ou seja, vamos ter mais uma chance dessas crianças de terem uma família. E, doutor, conta também pra gente sobre quais foram as parcerias que foram efetuadas com o Poder Judiciário para a realização desse projeto. Certo. O programa, ou seja, o aplicativo, foi desenvolvido por uma empresa chamada BlaBlu, certo? A BlaBlu, juntamente conosco, com a Corregedoria, com o Conselho de Supervisão dos Juízes da Infância e da Juventude aqui do Paraná, CONCIG, o Grupo de Apoio à Adoção, que, através da presidente Adriana Milkiewicz, enfim, todos eles participaram na elaboração desse projeto. Desde os dados que a gente deveria conter, as informações de como ele deveria funcionar, enfim, toda essa parte técnica. Mas nós tivemos apoios, além
desses que desenvolveram o projeto, nós tivemos apoios importantes, como, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho, que nos deu recursos para que a gente pudesse fazer o desenvolvimento do aplicativo, né? Através da doutora Vanessa, lá da Justiça do Trabalho, o Ministério Público, né? A Escola dos Servidores do Poder Judiciário também nos auxiliaram, né? Enfim, foram muitas pessoas que estiveram envolvidas e outros vão se juntar ainda para que a gente possa avançar com esse projeto e que possa eventualmente se tornar até um projeto nacional, como já está se tornando. E, doutor Sérgio, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que com essa proximidade gerada pelo aplicativo entre as crianças e os pretendentes a adotarem, os casos de devolução de crianças por parte das famílias podem diminuir? Isso, infelizmente, ainda é uma realidade, né? Essas coisas acontecem. A pessoa, um casal adotar a criança e depois querer devolver para o Poder Judiciário? Sim, isso é uma realidade. Mas veja bem, a devolução é parte desse processo. Eu sempre digo, bom, é possível a devolução? Sim, é possível acontecer. Mas o pior é a gente não tentar colocar essa criança numa família. É simplesmente, não, vai ter devolução, então eu não vou tentar nada. Não. Se de cada 10, um for devolvido, nós temos que olhar de outra forma. Nós temos que olhar para as 9 que deram certo. Né? Eventualmente vai ter um outro caso? Vai, isso faz parte, isso acontece no mundo inteiro, né? Porque a convivência é que vai determinar se vai haver essa compatibilidade, se vai haver essa vinculação afetiva, etc. Então, não depende só das características. É mais ou menos quando a gente começa a namorar uma pessoa. No início, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é fantástico. Mas a convivência é que vai nos dizer se esse relacionamento vai avançar, se não vai, se vai formar um vínculo, se não vai. Enfim, é o tempo. Então, na adoção a mesma coisa, né? E eu assemelho um pouco o aplicativo justamente a essa questão da simpatia, da empatia que as pessoas têm umas com as outras. Então, por exemplo, quando você vai namorar uma pessoa, você pode pensar assim, bom, eu tenho 40 anos, então eu quero só namorar a menina de 20. Mas, de repente, você encontra uma de 45 e você se apaixona por ela, embora não fosse o seu perfil ideal ou inicial, mas a empatia se deu com aquela e você acaba casando com uma pessoa até mais velha que você. Então, na adoção também pode acontecer isso, né? A situação é mais ou menos semelhante. Por quê? Porque as relações se constroem com afeto, com carinho e com a convivência. Então, para isso que nós queremos fazer com que essas pessoas conheçam essas crianças e também abram o seu coração para, de repente, dar uma chance, né? Para a sua própria condição de ser um pai, de uma mãe e também de tornar essa criança seu filho. Doutor, fazendo um apanhado da nossa conversa hoje, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os principais benefícios do aplicativo, tanto para as crianças quanto para os pretendentes a adotarem? Eu acho que, em primeiro lugar, para as crianças, claro, é mais uma oportunidade, é mais uma chance que elas vão ter, né? E, ao mesmo tempo, elas vão sentir também que foi tentado, que foi feito um esforço por elas, que elas não ficaram na invisibilidade. E para os pretendentes, para que eles conheçam a criança real, né? Aquela que existe. Porque muitas vezes os pretendentes à adoção, eles idealizam uma situação, né? Ou seja, eles idealizam o filho que eles querem. E às vezes esse filho idealizado, ele não existe. O filho real, a criança real que está disponível para adoção é outra. Né? Então, acredito que nós com isso podemos avançar, principalmente elevando o número de adoções, permitindo que essas crianças que hoje estão lá aguardando também tenham a sua oportunidade. E, por outro lado, atendendo um maior número de pretendentes que lá aguardam até hoje a oportunidade de construir uma família através da adoção. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o juiz Sérgio Creus. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre todo o processo de adoção e também estamos falando sobre o aplicativo A.Dot.
E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa, por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, a gente pode falar para os nossos ouvintes em outros projetos desenvolvidos pelo Judiciário para aprimorar esse processo de adoção? Como que isso tem sido feito pelo Poder Judiciário de uma maneira geral? Bom, pelo menos nesses últimos 1 ano e meio, desde que eu vim para Curitiba e quando o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Rogério Kanayama, me convidou para esse cargo de juiz auxiliar da Corregedoria e que cuidasse dessa parte da adoção, nós tentamos, de várias formas, fazer com que esses processos avançassem. Uhum. Para isso, nós já fizemos vários eventos, né? Porque, veja bem, a adoção ela está dentro de um contexto, ou seja, num contexto da convivência familiar. Ela não está isolada. Então, a adoção tem que ser vista como uma das alternativas. Sim. E assim, nós desenvolvemos várias atividades para garantir à criança e ao adolescente a convivência familiar, né? Então, nós tivemos vários eventos sobre acolhimento familiar. Uhum. Tivemos no ano passado um congresso em Cascavel, que a Corregedoria participou ativamente. Um congresso internacional em que estiveram presentes um juiz da Inglaterra, um assistente social da Inglaterra, do Reino Unido, mais do pessoal do Canadá. Ou seja, troca de experiências com outros países, inclusive. Tivemos um evento aqui mesmo na escola, aqui mesmo no canal da música. Uhum. Com a Secretaria de Estado da Família, com todos os gestores municipais, e o governo do estado, através do FIA, ofereceu dinheiro para que os municípios implantassem o acolhimento familiar, a tal ponto que hoje mais de 100 municípios do Paraná já estão implantando o acolhimento familiar. Então, é uma alternativa também de assegurar à criança e ao adolescente a convivência familiar. E nessa semana, agora no próximo domingo, nós começamos o 2º Congresso Internacional de Acolhimento Familiar. O Paraná hoje é referência em acolhimento familiar no Brasil, né? Temos o maior número de crianças em acolhimento familiar, temos uma política pública voltada para o acolhimento familiar, né? Nesse congresso estarão presentes palestrantes da Irlanda do Norte, que é o país que está mais desenvolvido nesse campo, da Espanha, 2 palestrantes da Espanha, entre eles Jesus Palacios, que é muito conhecido, e também de Portugal, Paulo, enfim. São pessoas de outros países que já desenvolvem também essa modalidade de acolhimento. Fizemos esse ano e no ano passado também cursos online de preparação para adoção, uma coisa inédita também, para todas as comarcas do Paraná e este ano para todas as comarcas do Brasil, aqui de Curitiba. Então, quem quisesse, os juízes que quiseram, puderam retransmitir nas suas comarcas esse curso online. Foram 5 ou 6 encontros com especialistas, com técnicos, com pessoas capacitadas. Para quê? Para capacitar os pretendentes, mas também a rede, os magistrados, os promotores, os técnicos, as equipes técnicas, que muitas comarcas nem técnicos têm. Então, às vezes, é a prefeitura que auxilia. Uhum. Então, esses foram convidados para também participar, para a gente poder ampliar e melhorar esse processo de adoção. Uhum. Então, são iniciativas que nós fizemos. Temos uma cartilha agora também, foi feita sobre acolhimento familiar. Enfim, são várias iniciativas no sentido de não só assegurar à criança o direito à adoção, mas também em sentido mais amplo, da convivência familiar como um todo. Na contramão, vamos dizer assim, do acolhimento nos abrigos, nas instituições. Nós queremos que as crianças fiquem mais em famílias e menos em instituições, porque as instituições já nos revelaram que elas são ineficientes, que é uma crueldade que se faz com uma criança e um adolescente, retirá-la de uma família e jogar dentro de um abrigo, e muitas vezes lá ela fica por muito tempo sem ter a condição de desenvolver um vínculo de afeto, de cuidados especiais que ela tanto precisa nessa fase da sua vida. Uhum. As instituições seriam para um acolhimento em curto prazo, né, doutor? Exatamente, bem breve, seria isso o ideal, né? Exatamente.
E, doutor, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes que, porventura, tenham interesse em adotar uma criança ou um adolescente, como fazer esse processo, como se cadastrar, como ser uma pessoa habilitada para adoção. Certo. Veja, hoje a adoção está bem ampliada, vamos dizer assim, não há mais só aquele modelo de família que a gente tinha no passado. Então, hoje, qualquer pessoa ou casal, enfim, que queira ou que demonstre interesse em adotar, e adotar de forma legal, eu sempre digo que nós precisamos fazer a coisa de forma correta, legal, dentro da legalidade, até para que isso não gere uma insegurança muito grande, principalmente que o grande prejudicado sempre nessas situações é a criança e o adolescente. Então, para que a adoção seja feita de forma legal, você deve se dirigir a uma vara da infância e da juventude da sua comarca. Lá eles vão te dar uma relação de documentos que você precisa levar, e esses documentos são absolutamente necessários para que se possa fazer uma boa avaliação, né? As pessoas dizem, por que tem que levar comprovante de endereço? Bom, tem que levar comprovante de endereço porque a justiça precisa saber onde é que você mora, o que você faz, né? E rendimentos, por que eu tenho que provar rendimentos? Ora, eu tenho que saber se você tem condições de dar alimentos para essa criança, sustentar essa criança. Então, são informações que nós precisamos ter. Sim. Ou seja, para que esse processo seja seguro, né? Então, não é menos burocrático, com certeza, do que comprar um carro, que comprar uma casa, enfim. Esses documentos, então, são necessários. Depois se faz uma avaliação da equipe técnica, se vai fazer uma visita na casa, ver se a família tem realmente condições para isso, enfim. E depois o juiz vai decidir, a partir de um parecer do Ministério Público, e depois o juiz vai decidir se você tem condições de adotar ou não, quais são as motivações que levam a essa pretensão. Enfim, feito isso, você vai ter uma sentença, e a partir daí você vai ser inscrito num cadastro local e também no cadastro nacional de adoção, e você pode optar no estado em que você quer adotar. O prazo, muitas vezes, mas isso demora muito. Não, todo o processo ele tem um prazo, evidentemente, e esse prazo é necessário até para que você reflita, você vai participar de uma capacitação. Pela segurança, porque o processo adotivo, ele tem peculiaridades, né? Ele tem algumas características que as pessoas precisam saber, precisam conhecer, para que não ocorram erros que depois acabem em desastre, ou seja, na devolução, que causam sofrimento não só para a criança, mas também para os pretendentes, né? E uma frustração muito grande também para os pretendentes. Então, para que todo esse processo seja seguro, além do mais, a justiça, ela tem responsabilidade. Você tira uma criança de uma família e vai pôr numa outra pior, ou numa outra que você não avaliou, ou numa outra que você não fez o mínimo, não teve o mínimo de cuidados. Sim. Né? Eu não conheço as pessoas, então eu preciso fazer uma avaliação, né? Amanhã ou depois pode estar lá um pedófilo querendo se habilitar. E eu vou pôr uma criança lá sem antes fazer uma investigação, sem antes fazer um estudo, sem antes fazer uma avaliação? Não posso. Então, a responsabilidade também é do judiciário. Ele tem que ter essa segurança quando vai tirar uma criança e pôr em outra família. De que essa outra família, claro, eu não posso ter a garantia 100% que vai dar certo, mas eu tenho que ter um mínimo de segurança, um mínimo de certeza de que aquela situação vai ser melhor para aquela criança. Então, por isso todo esse processo, né? Às vezes as pessoas não entendem por que tem que fazer tudo isso, por que já não pega e já põe direto. Não é assim que funcionam as coisas, né? Até porque uma devolução, 2 devoluções, essa criança está marcada para o resto da vida. Isso gera consequências irreversíveis. Um trauma, né, doutor? Sem dúvida. Então, veja, nós temos que ter um mínimo de cuidado, um mínimo de responsabilidade. A gente sabe que, às vezes, esse processo tem uma certa demora, mas também, veja bem, hoje nós temos, se essa demora é de 1 ano ou de 9 meses, na gestação também a gente não tem o filho de imediato. Também há uma demora, também há uma espera. Além do mais, se você quiser, a partir desta habilitação, né? Quer adotar, tem crianças para adotar imediatamente. Só que as pessoas muitas vezes não querem essas, elas querem aquelas pequenas, mas essas todas querem. Por isso que há sempre uma demora, muitas vezes de espera para que seja atendido aquele perfil
que você escolheu. Doutor Sérgio, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez. Jéssica, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a oportunidade, a Mapari e também a Paraná Educativa por poder trazer essas informações aos seus ouvintes. Muito obrigado. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 da tarde e, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá. A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.